Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre traumas e lesões ortopédicas. Quem tira as nossas dúvidas, nosso convidado de hoje é o Dr. Maurício Marteletto. Ele é médico ortopedista. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. Que alegria ter você aí do outro lado, que nos recebe em sua casa, abre as portas aí para receber tanta informação, né? E a gente se empenha tanto em trazer profissionais de excelência que respondam às nossas dúvidas, porque a gente sabe que hoje é difícil manter às vezes o contato, até mesmo com o seu médico, né? Poucas pessoas têm um médico para chamar de seu, né? Difícil ter alguém ali para ter esse contato, então Consulta ao Doutor, fico muito feliz que vem fazendo esse papel aí de tirar essas dúvidas. Estou esperando a sua participação lá no Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. A gente sempre coloca qual o tema do dia, você pode comentar fazendo a sua pergunta, pode escrever na nossa linha do tempo e mandar sua mensagem particular também. Quando você não quiser ser identificado, mande a mensagem particular e me avise nessa mensagem que você não quer ter a sua identidade revelada. Recebi durante o final de semana tantas mensagens, né? Pessoas que nos assistem de Sergipe. Um beijo para todo mundo que assiste de Sergipe. Tenho recebido tanto carinho. Eu vou abrir aqui as mensagens no decorrer do programa, nos intervalos, para que eu possa mandar esses beijos aí para vocês também. No facebook.com/consulta ao doutor, deixa seu recadinho lá, deixa sua pergunta. facebook.com/Denise Luque, a minha página. Por lá também você consegue conversar comigo. Eu leio as mensagens, eu respondo na medida do possível e recebo, como eu falei, várias perguntas, sugestões de temas, né? Pessoas que realmente contam a história para que eu possa trazer um profissional para esclarecer essas dúvidas. Você pode ligar para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Hoje a gente fala sobre traumas e lesões ortopédicas com o doutor Maurício Marteletto, que é médico ortopedista. Doutor, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Denise, pelo convite e agradeço também aos telespectadores e todo mundo. Puxa, que chique. É mesmo, é o mundo inteiro. É verdade, eu sei. E boa tarde para todo mundo, né? Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. E eu estou à disposição para conversar um pouquinho com vocês. Olha, e esse tema gera tantas dúvidas, né? Nossa. Quem é que nunca quebrou um dedinho ou achou que quebrou? Porque eu vou fazer essa pergunta para o doutor. Eu sempre tenho essa dúvida. Alguém que fala, machuquei o dedo, acho que quebrei. Mas eu não vou ao médico. Não, porque eu não quero pronto-socorro, eu não quero procurar um especialista. Isso aqui, imagina, isso aqui vai ficar bom logo, logo. Será que dá para não ir ao pronto-socorro quando, de fato, você quebrou aí o osso? Já já o doutor vai responder pra gente. Começa esse programa mandando beijos para a Juliana, que está assistindo a gente agora, tia Zelda, tio Paulinho, Arthurzinho, um bebê lindo que faz um mês aí no final de semana, por quem eu já sou loucamente apaixonada. Um beijo para vocês, meus amores. Estou muito feliz que vocês estão nos assistindo aí. Deixa o Arthurzinho ficar ouvindo a tia Denise, isso mesmo, que é para ele acostumar bastante e continuar curtindo o meu colinho aí quando a gente se vê. No fim de semana a gente vai se ver com certeza. Um beijo para vocês, família. Beijão. Doutor, começar esse programa, então, fazendo essa pergunta, porque eu sempre tenho essa dúvida. Será que dá para não procurar o especialista quando, de fato, você quebrou o osso? Precisa buscar o especialista. Nenhum outro médico vai colocar a mão dele e vai assinar embaixo de um tratamento, se ele não for especialista nessa área. Tá. Especificamente na ortopedia acontece isso, muito isso. Outras áreas, até você vê um médico fazendo cirurgia plástica. É porque quando a gente vai no pronto-socorro, tem lá a especificação. É a ortopedia que você precisa? Sim. Então, aí a senha é diferente. É tudo diferente. Quem vai te atender é, de fato, um ortopedista. É um ortopedista. Nas demais urgências e emergências, a gente acaba sendo atendido por outros especialistas, às vezes, né? É verdade, isso é verdade. Então, normalmente precisa de um ortopedista para fazer o diagnóstico da fratura e o tratamento também precisa ser feito por um ortopedista. Exatamente o que você falou. Então, na suspeita muito grande de que haja uma fratura, é necessário, sim, ir ao pronto-socorro. Não dá para escapar do hospital, ou então que você tenha, né, já o telefone marca uma consulta imediata, vamos dizer, um encaixe para um médico ver
o seu problema. Você está falando de uma fratura na mão, por exemplo. Eu dei o exemplo, lembrei aqui de algo na mão. Bateu o dedinho. Em outros casos, a pessoa não consegue. Ela realmente precisa procurar um ortopedista porque ela não consegue mais andar. Ou então ela tem algum outro problema que é incompatível com uma qualidade de vida normal. Então ela precisa procurar um ortopedista. Agora, eu dei o exemplo da mão que estava aqui à frente, que eu lembrei logo de que cara. É muito comum, é verdade. Né? Mas, por que eu perguntei isso? Tem muita gente que deixa pra lá com alguma lesão que teve, algum trauma que teve, depois o dedo fica torto. Exatamente. Aí o dedo fica deformado. E eu tô falando das mãos, que a gente consegue ver as mãos de qualquer pessoa, né? Então você enxerga as mãos das pessoas e você fala, nossa, seu dedo é torto. O que aconteceu? É que eu machuquei e não fui ao médico. Quantas vezes você já viu um dedo aí meio torto e a pessoa respondeu que era porque teve uma lesão e não foi buscar ajuda? Fica torto mesmo? Fica. O dedo fica realmente, dependendo do tipo da fratura, tem que se conviver com sequelas. É verdade, isso acontece realmente. Boa parte dos casos. Agora, quando é no dedo, fica só torto. Quando é no momento imediato, muitas vezes é possível fazer alguma coisa para resolver. A esmagadora maioria dos casos é possível consertar. Entendi. Mas, olha, se deixar a evolução natural, vamos dizer assim, da fratura, que é a evolução natural, é quando você simplesmente deixa do jeito que está. Aí as sequelas vão aparecer com certeza. Né? Tem bastante sequelas desse tipo de trauma, principalmente nos dedos. O que é mais comum, doutor? O que você... Bom, ortopedia tem de tudo, né? Mas o que é mais comum você ver? As faixas etárias influenciam muito nessa... Do que é comum ou não, Do que é comum ou não. Legal. Bom, na terceira idade, vamos começar do fim para o começo. Na terceira idade, existem fraturas que são muito mais comuns. Por exemplo, as fraturas do punho, as fraturas da coluna, as fraturas do colo, a gente chama de pertrocantéricas, as próximas ao colo do fêmur, na região do quadril. Então, essas fraturas nos Estados Unidos, por exemplo, perfazem muitas vezes, salvo engano, aproximadamente 150, 200 mil casos, talvez um número até um pouco maior que isso por ano. É mesmo? 150, 200 mil casos anuais, digamos, né? Então, tem as fraturas que são desses três tipos que eu falei, que são as mais comuns, que em número superam as outras em muito. Então, essas fraturas pertrocantéricas, elas são fraturas graves, porque o paciente não consegue andar, né? Da coluna é a mesma coisa. As fraturas por osteoporose, que acontecem na coluna, no fêmur e no punho, que são as que nós estamos comentando, elas acontecem e trazem muita morbidade, diminuem muito a qualidade de vida, porque doem. Dói muito, né? E causam deformação na coluna. E tem tratamento específico, né? As do punho igualmente. Você trouxe imagens da coluna, mas algumas coisas eu trouxe. Essas que você trouxe, então vamos colocar a primeira imagem. Essa não é da terceira idade, não é mas da terceira idade, né? Eu posso falar sobre ela também. Pode. Então, essa fratura aí é uma fratura da coluna torácica, a transição toracolombar, mas esse segmento não importa. Em que há um deslocamento da coluna, essa é uma fratura instável. Que está esmagando. Está esmagando a medula que passa bem no meio, você pode observar. Então, a parte posterior rompeu, entre os ossos rompeu, e rompeu a parte anterior. É uma fratura altamente instável em que há uma lesão da medula nervosa. Nesse caso, o paciente vai perder a capacidade para realizar movimentos e ter sensibilidade normal. Então, onde há lesão da medula nervosa... Aí minha dúvida é, a pessoa que sofreu uma lesão como essa, ela está com muita dificuldade, porque com essa compressão nervosa, ela ainda está perdendo os movimentos dela. Ela perdeu os movimentos todos. Ela está numa situação inicialmente chamada choque medular, em que nada responde. Vai ao médico de urgência. Ela é levada normalmente para um serviço de emergência, tipo o SAMU.
ela vai do SAMU para o hospital, desse daí não tem como... Num caso como esse, a gente às vezes tentar ajudar a pessoa, a gente não sabe por qual motivo esse trauma, essa lesão aconteceu. Tentar ajudar, manipular de maneira errada, isso pode piorar a situação? Pode muito, porque na verdade esse tipo de caso tem que ser tratado com imobilização, até que o médico diga, olha, não foi nada ou é grave, precisa operar imediato. Então, muitas vezes manipular esses pacientes... destalar a coluna ou manipular, dizer assim, olha, não foi nada, etc. Pode sim agravar muito o caso do paciente. Tentá-lo, colocá-lo o paciente em pé, essas tentativas que podem eventualmente as pessoas pensarem, pode piorar muito o caso. Porque você observou, né, que as colunas são todas rompidas. Então, o paciente, na verdade, está instável. Aquilo pode... E o tecido central, que é o tecido nervoso, é muito nobre e ele é muito sensível. Agora você falou, se precisar operar, opera. Se o médico disser que não foi nada... Então, pode ser que exista... há uma tendência das fraturas de ajeitar sem operar. Sim, há uma tendência das fraturas estáveis serem tratadas de forma conservadora e há uma tendência das fraturas instáveis, que são obrigatoriamente por tratamento cruento. Você precisa fixar a fratura ou assumir o risco de tratá-la conservadoramente e depois ter que operar mais tarde. Ou seja, a tendência das fraturas instáveis é realmente a operação em que se fixa a coluna, enfim. Eu tenho até um slide que mostra uma fixação desse tipo. Tem outras imagens? Essa outra imagem é uma imagem de uma doença chamada espondilolistese. Por que eu trouxe essa imagem? Porque ali naquele raio-x aparece uma fratura da parte interarticular. Pode colocar na tela essa imagem que a gente está vendo por aqui? Isso. Aparece uma fratura da parte... Mas o importante é que vocês percebam que essa... Isso, a gente está com o mouse ali. É por aí, doutor? O mouse. Sim, é um pouquinho... Ó, tem uma outra imagem. Será que a resolução ajuda? A do lado. Isso. Essa é a fixação dela, né? Essa é uma fixação que a gente faz normalmente em casos de espondilolistese. O que é espondilolistese? Espondilo, em grego, significa vértebra. E listese, escorregamento. Então, o escorregamento da vértebra ali naquela imagem esquemática é bem visível. Isso, pode colocar esse esqueminha. Isso. Vocês estão vendo que há um desalinhamento entre a coluna lombar e o sacro? Essa parte. Cadê o mouse? Tá aí? Vai lá com o mouse. Isso, bem aí. Tem um escorregamento da coluna. Aí tem um pequeno escorregamento de uns 25%. Tá vendo onde tem aquela seta mostrando ali? Isso, bem aí, essa seta. Aí é a fratura da parte interarticular. Perfeito. Então tem uma fratura... Né? Ou essa fratura ela é congênita, ou essa fratura ocorre depois de velho, né? Ou seja, depois da terceira idade, digamos assim. Pois que fez e há um escorregamento da coluna. Entendi. De 25, 50, até mais. Pode até ser que haja o escorregamento total da coluna. Essa é a espondilolistese, que também é uma doença que a gente vê bastante. Acontece no idoso, mas não só. Acontece no idoso e no jovem. No idoso, em geral, ela é degenerativa, ou seja, a fratura acontece mesmo por um processo degenerativo. Tá. E no jovem, ela é congênita por um defeito mesmo da parte interarticular, um defeito congênito, é um núcleo de ossificação que não existe. Tá. Então, o paciente pode ter, e esses casos costumam ser mais dramáticos, porque pode a coluna escorregar totalmente. Né, e você perde o movimento, igual a gente estava vendo na outra? Pode acontecer, sim. Pode perder movimentos. Agora, a gente começou falando do idoso, né? Mas a gente veio para... A gente deu uma passeada aí nos traumas e lesões, mas a gente começou falando do idoso. Existe um mito em torno de recuperação do idoso, pelo que a gente estava conversando aqui antes do programa começar. É isso. Todo mundo fala, mas idoso recupera mais o idoso lento, não vai aguentar a operação. Isso. O idoso não vai aguentar. A gente olha bem, doutor, a cirurgia tudo bem, mas será que ele vai aguentar anestesia? Não, ele aguenta anestesia também. Então, o idoso, ele tem seus limites também, ele tem uma reserva menor, mas ele também pode fazer uso dessas... Né, e claro que depende de que idoso a gente está falando, porque claro. Hoje a gente tem idosos cada vez mais ativos e cuidando muito da saúde, né? Idosos cada vez mais jovens. É isso. É isso, basicamente. Porque outra coisa é que o idoso, o osso do idoso não consolida. Isso também não é verdade, não é verdadeiro. Porque o osso do idoso tem uma capacidade de consolidação óssea
muito parecida com a do adulto. Tá. Talvez perca um pouco para a criança, porque a criança consolida realmente muito rápido. É um tecido em franca atividade. Mas o idoso também, em algumas fraturas de idoso, consolidam tão rápido quanto dos adultos, na verdade. Então, é um mito isso aí, de que o osso do idoso não consolida e de que ele não aguenta anestesia. Isso é bobagem. Tá. E as pessoas falam muito isso, né? De repente chega a família lá preocupadíssima. Se eu quer operar, mas ele não vai aguentar. Assim, não aguenta. Precisa fazer exames do coração, exames de sangue. Mas se o anestesista, o cardiologista disser que está tudo bem, eu opero tranquilo, que eu sei que vai dar tudo certo. Tá. Já já a gente fala sobre essa recuperação, tá? Mas no idoso, o que você... quais são as particularidades das fraturas do idoso? Tem uma que preocupa muito, que é a fratura do fêmur, doutor. Sim, é de se verdade. preocupar mesmo? Claro. Eu li algumas pesquisas de pós-trauma, então pós-lesão no fêmur. Olha essa imagem que bacana. Vocês podem me mostrar para mim? Vamos colocar. Olha, tá vendo a fratura da esquerda? Aquela é uma fratura de adulto, chamada subtrocantérica. Não é fratura típica de idoso. Ela pode acontecer no idoso também, mas ela não é do idoso. É uma fratura abaixo da cabeça, bem abaixo da cabeça ali, do lado esquerdo de tal mouse, né? E são chamadas fraturas extracapsulares, mas esse detalhe não importa. O que importa é a localização do traço de fratura. Tá mais para baixo, né? Essa fratura, por exemplo, precisa botar um pino aí dentro do osso, porque ela é uma fratura de difícil cicatrização. Não é muito fácil. Então, existe um pino chamado DHS, que é usado especificamente para esse tipo de fratura. Tá. Na fratura ali basocervical, ainda extracapsular, isso, essa daí, você tem esse traço de fratura que fica na base do colo, né? É uma fratura intertrocantérica, ou seja, entre os trocânteres maior e menor. E essa fratura, ela consolida com diversos tipos. É uma fratura fácil de consolidar, relativamente fácil de consolidar devido à localização dela. Então, uma haste intramedular, um DHS, enfim, uma placa, ela consolida relativamente bem. As fraturas da direita são mais difíceis de consolidar, por causa do aporte sanguíneo. O sangue, ele entra no osso por aquela parte mais lateral ali, né? E a artéria circula e vai em direção à cabeça, por dentro do osso. O sangue circula por dentro do osso também. E conforme vai chegando perto da cabeça, do fêmur, ele vai perdendo essa capacidade de consolidar. Então, aquela fratura, por exemplo, da direita, extrema direita aqui, é muito difícil que ela consolide com pino. E é mais comum no idoso? Não, essa específica... Bom, pode acontecer também. Ela pode acontecer com bastante frequência no idoso, sim. O mais comum no idoso é? São esses três tipos aqui. A intertrocantérica, ou a transtrucanteriana, e as fraturas basocervicais e da cabeça do fêmur. Então, em certos momentos a gente pensa assim, olha, nem vou botar pino aqui, porque isso aqui vai complicar e não vai resolver. Então, põe uma prótese direto. Então, tira a cabeça e põe uma prótese. Nem espera aquilo 3 meses, que aquilo 2 meses que consolide, etc. A gente já sabe que o resultado vai ser ruim em muitos casos. A prótese vai bem. Aí a prótese vai muito bem. Resolve o problema do idoso. Não quebra mais. Não quebra mais. Resolve o problema. Aquele fêmur não quebra mais. Não, acima de 60 anos, ele geralmente vai muito bem. Agora, algum problema, porque se acontece muito no idoso, estou imaginando que é mesmo depois, os 60, 70, 80 anos, você vai ter uma fratura como essa. Pode, opera é uma cirurgia tranquilamente. rápida, tranquilamente. É uma cirurgia rápida, dura 1 hora e meia e resolve o problema do paciente. Aos 80 anos, aos 80 anos, ele resolve o problema. Não operar é mais problema. Não operar cria um problema sério, porque daí o paciente vai definhando. Ele não consegue evacuar, ele não consegue se alimentar direito porque ele está deitado. Qualquer mudança de posição dói muito. Ele não consegue respirar porque está deitado. O pulmão vai sofrendo. Eu gostei que você falou isso antes de a gente começar o programa. Você cria um outro problema, na verdade. Você cria uma doença no idoso, que é justamente do paciente acamado que não pode se movimentar. Você começa a criar escara, então o paciente começa a ter várias complicações. A melhor coisa é melhorá-lo do ponto de vista clínico, bioquímico, digamos assim, fazer um soro, fazer um reequilíbrio nas primeiras 24 horas e aí colocar esse paciente na mesa e pôr, se for o caso de prótese, a prótese, ou os pinos, ou o que for necessário para colocá-lo sentado no dia seguinte, nos próximos dias, ele poder se alimentar, poder respirar melhor, não ficar numa posição só e sofrer escaras. Me corrija se eu estiver errada, mas o idoso está ótimo, ele operou, ele está
bem e ele recebe a instrução ali do médico e dos profissionais no hospital, que é realmente para ele se levantar. Às vezes é preciso ter a ajuda ali do andador, né? Mas é para ele se levantar e para ele se movimentar, Perfeito. né? A família acha, não, pelo amor de Deus. Deixa ele aí, não. Deixa quietinho. Vamos fazer o menor trajeto Uma possível. outra falácia, porque quem sabe a respeito do tipo da técnica empregada nesse caso que você acabou de mencionar é o médico que operou, é o cirurgião, a equipe dele. Então, se ele disser para você andar, anda. Se ele disser para andar, pode andar tranquilo que não tem problema. Se ele disser não anda, espera mais uma semana, aí é diferente. Mas se ele disser assim para você, pode começar a reabilitação, pode começar a levantar para o idoso, né? No caso, olha, você pode sentar, e é dito isso no primeiro pós-operatório. Você pode sentar, né? Você pode fazer alguns exercícios com a perna sem andar no primeiro dia, mas pode começar já a sentar, etc. Justamente para evitar os problemas que eu acabei de mencionar, mas também para acostumá-lo com a posição ortostática, porque se ele sentar de repente vai começar a ter tontura, etc. Então ele já no primeiro dia senta, passou a anestesia, ele senta, e aí vai começar a deambular no dia seguinte, normalmente. E fazer uma jornada de reabilitação que não deve ser fácil também. Não é muito fácil, não. É difícil. Não é fácil para o paciente. Para o paciente, para o cuidador. E o profissional, o cuidador, né, que precisa ali se inteirar também de exercícios que às vezes são necessários de serem feitos, mesmo na ausência desse fisioterapeuta, né? Sim. Que vai cuidar. São os exercícios para casa que o médico dá, né? Fala assim, olha, os exercícios para casa são esses, os fisioterapeutas dão. Algumas vezes o fisioterapeuta vai à casa do paciente durante os primeiros dias para fazer o exercício junto com ele, ensina os exercícios, ou mesmo dentro do hospital. Uma internação dessa demora no mínimo 2, 3 dias. Agora, precisa ter uma conversa, né? Sim. Entre a equipe que está cuidando, até mesmo o fisioterapeuta com esse especialista, né? Lógico. Porque são tantas as técnicas e o médico que operou esse idoso é que sabe exatamente o que ele viu ali, qual é a condição, qual é o cenário ali. A condição do osso, a condição, a precariedade ou não da fixação que ele fez, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de orientar a reabilitação. Ele dá a melhor orientação possível para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai, junto com o paciente, começar a reabilitação. E se tudo der certo, depois de uns 12, entre 8 e 12 semanas, você vai ter a consolidação dessa fratura. Ou seja, se você indicou direito, fez a fixação direito, né, indicou a técnica correta, fez corretamente a técnica e reabilitou o paciente, cerca de 8 a 12 semanas tem uma consolidação óssea. Ou seja, aquela dor maior que o paciente tinha ao andar, ele não vai mais ter. Não vai mais ter. Aí começa a ter porque ele não vai ficar isento de sintomas, porque ele ficou 3 meses sem exercitar aquilo. E ele é idoso, então a musculatura atrofia. Então é preciso que haja os exercícios que vão hipertrofiar novamente a musculatura. Pode mancar um paciente? Ele pode mancar? Pode, ele vai mancando no começo, depois ele volta, reaprende a andar. Né? Reaprende. Com facilidade. Uma pergunta que é muito comum, que você deve ouvir muito quando é uma mulher que é operada. Pode cruzar a perna? Porque em qualquer faixa etária a mulher gosta de cruzar a perna. Normalmente não, a gente evita de cruzar a perna e torcer. Normalmente isso não é recomendado. Tá. E aí com todo esse suporte de reabilitação e de acompanhamento... ela vai ter dificuldade de fazer isso. Eu imaginei isso, ou dor, né? Dor. De repente, eu consegui cruzar, mas depois normalmente fica... é dor. Agora, como é que a recuperação, através de raio-x, tem uma radiografia de alguém recuperando aí? Tem, deve ter sim. Em alguns casos eu tenho. A Rô vai procurar para colocar na tela. Por quê? Não é isso aí, não. Porque, doutor, o que a gente quer ver é tudo consolidado ali. Dá para ver mesmo na radiografia, você vê que já está bom, você dá alta para esse paciente ou ele vai ter que ficar voltando, te vendo? Não, eu dou alta com um... Olha, esse daí, esse doutor? é um caso, se vocês quiserem colocar, pode colocar. Então, eu só respondendo a sua pergunta antes de falar alguma coisa. Tem a lista. Bom, o que você tinha me perguntado? Eu perguntei se dá para ver na radiografia, se você dá alta para esse paciente. Na verdade, você fixou no pós-operatório imediato, digamos, o primeiro dia, aparece lá o pino, aparece a posição que o osso ficou, mas não está consolidado ainda. Depois de 2, 3 meses, você começa a ver linhas tênues se formando
Nesse caso, por exemplo, é uma prótese, é um caso que eu falei para você no começo. Tá. Lembra aquele caso daquelas fraturas à direita? Sim. Umas que ficavam próximas ao Sim. colo do fêmur? Esse é um caso típico. Fraturou perto do colo do fêmur, foi necessário substituir a prótese, o colo do fêmur, por uma prótese desse tipo, para que a pessoa possa voltar a andar. Então, nesse caso é diferente, a gente já entrevistou aqui um ortopedista, a gente falou de artrose de quadril, onde você tem que, além disso, da cabeça do fêmur e colocar dentro ali do osso uma prótese, você troca também essa parte que era da cartilagem. Nesse caso aqui, parece não, que foi né? feito. Foi feito também. Tá. Não, esse caso acho que não. Essa prótese bipolar é feita desse jeito, mas... mas nesse se caso foi feito, precisar, também já faz. Essa prótese é a prótese para fratura, a prótese mais realizada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles fazem 150 mil próteses por ano desse tipo aí, e grande maioria é desse tipo, bipolar ou prótese de Moore. Como é que é hoje, doutor, essa questão de convênio? Eles liberam umas próteses boas para se fazer? As questões dos convênios, normalmente, o paciente de urgência é preciso fazer isso de forma urgente, né? Tá. Nos casos de fratura. Tá. Se não, é preciso conversar com o convênio para que ele libere. Não é muito fácil em alguns casos, mas a gente tem, em alguns casos, justificando corretamente. Perfeito. Às vezes dá mais trabalho para você justificar, né? O que é um absurdo, que é tão caro. As doenças de quadril estão cobertas pelo convênio e as fraturas igualmente cobertas pelo convênio. Então é preciso ter um convênio, realmente. O SUS realmente realiza essas cirurgias. Realiza também. Em muitos casos, o paciente depende do hospital comprar a tal da prótese para ele usar. Entendi. Em alguns casos não então tem. pode ser que espere mais. Meses, às vezes. E o que você esperando. disse é que a pessoa fica ali mais doente nessa espera, né? Porque pelo que você está dizendo, claro que não é simples nem para nós, nem para os familiares que ficam aguardando também junto aí com esse paciente. É horrível. Mas para você é o arroz com feijão, né? Não. A gente não se acostuma com Não o sofrimento das pessoas. Eu não consigo me acostumar. Não, mas digo, para fazer essa cirurgia, para você é fácil, né? Não, a fazer gente a é que se operação é simples. preocupa com ela. Não, a operação é A simples. gente é que assim. se preocupa demais, né? Então, o esperar é paciente, sim. pior. Esperar é sempre pior. Esperar é muito pior para o paciente, no caso, né? O paciente sofre sofre dores atrozes com essas fraturas e com essa doença de forma geral. E esperar semanas, às vezes, é angustiante, tanto para a família quanto para o paciente. O paciente está com dor. Você fica imaginando, né? O paciente está com dor, acamado. De repente já tem outros problemas aí que vão Pode ter atrapalhar. diabetes, pode ter pressão alta, pode ter diversas outras complicantes que podem prejudicá-lo, né? Por exemplo, desenvolver uma escara, desenvolver uma ferida. Escaras, Ou uma nossa, pneumonia, não é? Ou sofrer uma espécie de definhamento mais grave por causa da falta de alimentação, enfim. Que fica lá deitado na cama, não consegue se alimentar direito. É bem complicado. Isso são casos de internação, todos eles, 100% dos casos. E aí, assim que o médico der o ok, pode operar, opera. Porque aí se alivia o sofrimento desse paciente. Aí sim, aí né? escolhe-se a técnica correta para aquele caso e opera-se sem... Existem complicações, Mas essas complicações do tratamento de fraturas são muito menores do que a evolução natural dela, ou seja, isso que eu descrevi agora para você, que é a longa espera, o tratamento conservador, que seria isso, é um tratamento difícil de realizar e as sequelas são maiores quando o paciente sobrevive. Vamos atender uma telespectadora que está na linha? A Maria do Carmo fala conosco de Jacutinga, Minas Gerais. Oi, Maria do Carmo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade. Tá. Eu quebrei o tornozelo do pé direito. E em maio, né? Eu fiz cirurgia 10 de junho. E até hoje eu sinto dor, não consigo pisar, dói o pé o tempo todo. Tomo dipirona, paracetamol, eu tirei raio-x de novo, fiz um monte de exame, mas não consigo parar de doer. Perfeito. Você quer saber se tem que conviver com isso ou se tem algo para fazer, né? Então, porque aqui tem uma radiografia que fez que eu tô com osteoporose. Tá. E aí era para fazer de novo uma cirurgia para tirar o pino, né? Que eu tenho parafuso. Só que aí tirou o laudo, né? Do raio-x. E agora tá com material, tá escrito assim, ó, material metálico de fixação no maneolo tibial medial. Irregularidade cortial no manéleo fibular. Textura óssea discretamente reduzida.
espaço articular calcâneo talar reduzido e esporão aquileu de calcânio. E será que é normal isso? Obrigada, Maria do Carmo. Um beijo para você, para todo mundo aí de Jacutinga, doutor. Para começar, é normal ela ter operado e sentir dores? Bom, normalmente esse tipo de fratura precisa realmente fazer uma redução do mórtice tipo peroneiro, ou seja, você fazer um realinhamento dessa fratura para evitar artrose. No caso dela, mesmo operando, ela desenvolveu artrose. Então, é uma complicação que ela desenvolveu, talvez própria ou do desalinhamento entre os ossos ali no tornozelo, ou por uma questão relacionada a uma variável que depende mais da paciente. Por exemplo, se ela desenvolveu uma distrofia ou se ela desenvolveu uma infecção. Então é preciso insistir na reabilitação, fazer bastante fisioterapia, bastante. Ela pode ter fibrose, por exemplo, da articulação. Então um pouco de fisioterapia pode melhorar muito o aspecto da dor dessa paciente, da reabilitação. Precisa investir bastante. E voltar sempre no médico que fez a operação para que ele possa tomar as atitudes necessárias. Perfeito, se está com dor, tem que voltar e falar. Se pôs pino no malelo medial, se precisa tirar o pino, se não precisa, se precisa tentar fazer uma cirurgia para o ligamento ou não, né, realizar exames, enfim, tratar de forma, porque o tratamento não encerra na operação. Ele vai além, ele vai mais além. Já então eu volto para saber, porque a gente sabe que não é só operar, né? Depois da cirurgia, tem uma série de coisas que é preciso fazer. A doutora vai falar já, e se a falta, então, desse procedimento todo, pode levar de repente, a uma marcha ruim, a ter essas dores. Já a doutora explica. E sobre tirar os pinos, que era a dúvida da nossa telespectadora, ela leu ali várias coisas do laudo, do exame que ela fez, mas já eu quero saber se tem algo que possa impedi-la de tirar esses pinos e se vale a pena, de fato, reoperar para tirar esses pinos. Já. Tem bastante coisa nessa pergunta da Maria do Carmo.